Mão piedosa. As crianças caem e logo se levantam, diz Dom Marelo, e quer dizer-nos com isto que nós devemos avançar na perfeição, senão com um contínuo cair, o que é, no entanto, a triste realidade, ao menos com o sempre pronto reerguer-se, recorrendo imediatamente àquela mão piedosa que Deus nos estende com tanta ternura. E confirma ele mesmo este seu pensamento, afirmando: enquanto não tocarmos o ápice da perfeição, estaremos sempre naquele círculo, fonte por outro lado de tantos méritos, de altos e baixos, de orações para obter a graça do bom propósito e do bom propósito para obter a graça da oração. De fato, o Senhor parece comportar-se com a alma fiel como uma mãe com seu filho. Quando a mãe quer habituar o filho a dar os primeiros passos, coloca-o a uma certa distância e depois lhe estende os braços, incitando-o amorosamente a vir até ela. Então a criança se lança com ímpeto em direção à mãe, mas porque as suas perninhas são ainda incapazes e não favorece o impulso do coração. Eis que ele leva um tombo e acaba caído por terra. Um choro, um grito, mamãe! E a mãe acorre prontamente, levanta-o e recoloca-o a caminho. A criança dá outra vez algum passo e depois ao chão de novo. Novamente, mãe invocada, corre e a reergue, ou assim muitas vezes até que a criança, a custo de cair e reerguer-se, chega finalmente com as duas pernas, ou com 4, a lançar-se entre os braços da mãe. Assim nos ensina Dom Marelo, devemos fazer também nós, no nosso caminho em direção a Deus, que assim paternalmente nos convida. Por frequentes que sejam as nossas quedas e numerosas e graves as nossas faltas, nós não devemos nunca perder o ânimo, mas continuar a lutar e a esperar na bondade e misericórdia do Senhor. Somos pecadores, diz Dom Marelo, mas consolemo-nos. Jesus veio para os pecadores, não para os justos, para os doentes e não para os sãos. O demônio sempre está do nosso lado para encontrar um modo e fazer-nos cair, mas nós confiamos sempre em Deus e na proteção de Maria Santíssima. Assim, à confiança em Deus e aos méritos infinitos de Jesus Cristo, ele recomenda unir a confiança em Maria Santíssima, aquela que a Igreja nos faz saudar como nossa esperança. Spes nostra salve. Maria, dizia ele, nos estende sempre a sua mão externa, ou melhor, nos estende sempre a sua mão materna, para nos socorrer e nos fazer subir mais facilmente ao céu. Outra coisa não nos resta senão aceitar a sua caridosa oferta. Não só o nosso fundador recomendava e inculcava fortemente esta preclara virtude da esperança, mas também a difundia e irradiava ao redor de si com seu admirável exemplo. Nunca ele se mostrava desalentado, desanimado ou aviltado. Estava sempre confiante, sempre sereno e intrépido, também em meio às provas mais dolorosas, às circunstâncias mais críticas e aparentemente desesperadoras. Pode-se, aliás, afirmar que tais provas, ao invés de abater, ou talvez somente abalar a sua confiança, serviam antes para reavivá-la e revigorá-la, fazendo-a brilhar da mais vívida luz. Tanto assim que o ouviram até mesmo exclamar: alegremo-nos que não se tenham cessando ainda as contradições e que não faltem os adversários, para aumentar a nossa confiança em Deus. De qualquer parte que viesse a aprovação, ele sabia tomá-la sempre da mão do Senhor, que aos seus olhos aparentava sempre piedosa e benevolente, ainda quando pesava ou feria dolorosamente. Por ocasião de uma doença que havia atingido alguns membros de seu instituto e outras pessoas queridas, ele escrevia com confiante resignação: o Senhor nos visita, mas não rejeitará as nossas preces, com as quais lhe suplicamos para tratar-nos paternalmente, dando-nos antes a força da resignação e depois a graça da consolação. Estamos nas mãos de Deus e convém resignar-nos ao seu juízo.
Também diante do flagelo da chuva de granizo que destruía as colheitas suas e dos seus caros diocesanos, assim exprimia ele a sua tranquila e plena resignação. Bendito seja Deus, que torna fecundos os campos, e seja duplamente bendito quando, castigando os pecados, desperta nos corações a fé e a piedade. Chegando algumas vezes nas suas visitas pastorais em regiões onde pouco antes havia caído a chuva de granizo, sabia com a sua confiança serena e serenamente reanimar os corações isolados dos seus pobres diocesanos e reavivar neles a esperança nos socorros infalíveis da providência. Pelo que podia ele mesmo afirmar, chegar a um lugar no momento em que o terrível flagelo destruiu as mais belas esperanças e ver nas faces estampada a resignação cristã e encontrar as vontades curvadas à vontade do Senhor, os corações abertos a esperanças imortais. Oh, espetáculo comovente e pleno de edificação! Modelo infinitamente caro e afetuosamente estudado e imitado dessa sua firme e inabalável esperança era o glorioso São José, a propósito do qual ele assim se exprimia. Neste mundo, alternam-se sempre a alegria e a dor. A vida de São José não foi também ela uma alternativa de consolações e de temores? Portanto, em meio às dúvidas e às ansiedades, estejam os ânimos sempre confiantes e seguros. A razão íntima desta sua confiança encontra-se nessa sua máxima tão cara a ele. Deus vela sobre nós com a mais terna solicitude. Ou melhor, Deus vela sobre nós com a mais tenra solicitude.